Há um momento na vida em que o silêncio pesa mais do que qualquer resposta. Um momento em que procuramos, insistimos, pedimos sinais e simplesmente nada acontece. E foi exatamente nesse lugar que se encontrou Saul, no episódio descrito no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, versículo 13. E é aqui que a história deixa de ser apenas bíblica. Porque quando o desespero aperta, tudo começa a parecer solução. E aquilo que antes era impensável, proibido, até condenado, torna-se possibilidade. A dor tem essa capacidade, empurra-nos para além dos nossos limites e nesse estado o conceito de pecado muitas vezes deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser apenas uma tentativa de sobrevivência emocional e espiritual. Saul não procurou o oculto por curiosidade. Procurou porque já não encontrava Deus. Talvez seja aqui que nasce uma das maiores contradições. O oculto é, por norma, rejeitado e até temido dentro da religião cristã. Mas será esse medo apenas doutrina ou também será receio de tocar em verdades que não são tão fáceis de explicar e de controlar? Porque o invisível existe, quer seja nomeado ou negado. E mesmo aqueles que lidam com ele, que caminham nesse limiar entre o que se vê e o que apenas se sente, sabem que há níveis que o continuam a surpreender, até mesmo a assustar. Foi no caso da médium de Endor. Habituada àquele tipo de prática, também se perturbou com o que viu. E isso diz muito. Porque há coisas que não dominamos, mesmo quando pensamos que sim. Há forças, presenças, dimensões que não estão ao alcance da nossa compreensão total, muito menos do nosso controle. E ainda assim fica uma questão delicada, quase proibida de ser feita. Será que falar com os mortos deve ser apenas condenado? Ou será que em alguns casos pode ser um ato de auxílio? Porque se pensarmos com o coração aberto, nem todas as almas estão em paz. Nem todas encontram o caminho de forma imediata. E talvez, apenas talvez, existam pessoas com sensibilidade suficiente para ajudar nessa travessia, para orientar, para acalmar, para conduzir à luz aquilo que ficou perdido, preso ou sem direção. Não como um desafio à ordem divina, mas como extensão de compaixão. Talvez o problema nunca tenha sido o contacto em si, mas a intenção por trás dele. O ego, a curiosidade vazia, o querer controlar o invisível. Isso sim, pode abrir portas erradas. Mas ajudar, orientar, trazer paz, isso aproxima-se mais do amor do que do erro. E no fundo, este episódio de Saul e da médium de Endor fala de limites, não apenas de proibição. Fala da dor de escolhas em momentos extremos,
e de um mundo invisível que continua a existir, independentemente da forma como escolhemos encará-lo. E talvez a maior lição seja: nem tudo o que é desconhecido é mau, mas nem tudo o que é acessível deve ser tocado sem consciência. Há caminhos que exigem mais do que coragem, exigem verdade interior. Sejam felizes.